Bom, Ronald, na semana passada houve a divulgação da pesquisa da Folha sobre a popularidade do governo Bolsonaro, o apoio, a desaprovação, a aprovação, números bons para Bolsonaro naquela pesquisa Datafolha. E agora uma outra pesquisa, um outro levantamento também do Datafolha mostra que a avaliação negativa do legislativo subiu 5 pontos percentuais, 3 acima da margem de erro da pesquisa, né? Então é a mesma margem de erro daquela pesquisa anterior, que foi divulgada na semana passada sobre o Bolsonaro, 2 pontos, 2% de margem de erro. E houve um crescimento de maio, final de maio, para cá, de 5 pontos percentuais na avaliação negativa da Câmara dos Deputados e do Senado. O Supremo Tribunal Federal manteve uma avaliação estável, piorou um pouquinho, né? Inclusive para além da margem de erro. Então houve uma piora, porém uma piora de basicamente 1 ponto, considerando a margem de erro. E o Datafolha fez o seu levantamento com mais de 2.000 pessoas, o número exato 2.065 pessoas, nos dias 11 e 12 de agosto, por telefone, por motivos óbvios, né? Geralmente essas pesquisas são feitas na rua, às vezes até em ônibus, em trem, etc. Mas desta vez por telefone, exatamente em razão da tentativa de se evitar contatos mais próximos aí. E vale notar que em relação à pesquisa feita no final de maio, nos dias 25 e 26 de maio, a aprovação do Congresso se manteve estável de 18% para 17% de ótimo e bom, então houve uma perda de 1 ponto, portanto dentro da margem de erro, 18% para 17%. A reprovação é que subiu de 32% para 37%. E de onde saíram esses 5 pontos, se a aprovação caiu apenas 1 ponto? Acontece que os que acham o trabalho de deputados e senadores regular foi de 47, oscilaram de 47 para 43. Então, claramente, majoritariamente, nós tivemos pelo menos 4 pontos daqueles que achavam o trabalho do Congresso regular, que passaram a achar negativo, trabalho ruim. E pelo menos aquele ponto de oscilação lá no ótimo e bom, ele parece não estar só na margem de erro, já que você pega 4 daqui, 1 dali, e aí dá para explicar esses 5 pontos em que subiu a reprovação do Congresso Nacional, de 32% para 37%, claro, óbvio, tudo isso com 2 pontos para mais ou para menos. Pode ser 39%, pode ser 35%. O Supremo também foi avaliado na pesquisa Datafolha. O índice de ótimo e bom foi de 30 para 27, portanto, não fica só dentro da margem de erro, né? Mas pode ser 29, pode ser 32. E o de regular, de 40 para 38. O de ruim e péssimo, de 26 para 29. Então, se o índice de ótimo e bom teve uma queda de 3 pontos, o de ruim e péssimo teve uma elevação de 3 pontos. Na pesquisa anterior, tanto o Supremo quanto o Congresso haviam experimentado uma queda na rejeição popular em relação à pesquisa feita em dezembro de 2019. E aí, uma paulada, né? Os ministros do Supremo de 39 a 26, um tombo. E os parlamentares de 45 para 32%. Até o fim de junho, o Bolsonaro e o Congresso tiveram alguns embates públicos, né, que foram diminuindo, o ambiente foi se acalmando, Bolsonaro lançou alguns acenos para parte do Congresso Nacional, inclusive a debatida aproximação do governo
com partidos que formam o Centrão, né? Que, como já dissemos aqui, do ponto de vista jurídico, é uma entidade abstrata. Mas, na prática, há o Centrão, que não é sempre Centrão, ou seja, não vota sempre, aquele conjunto de partidos não estão sempre juntos, não vota sempre junto o tal Centrão, mas em muitos e muitos assuntos eles se aglutinam num grupo só. E aí são imbatíveis dentro da Câmara e dentro do Senado, né? Eles têm votos suficientes, por exemplo, para inviabilizar ou para fazer com que seja aprovada uma proposta de emenda à Constituição. Sem o chamado Centrão, é inviável, impossível a aprovação de uma PEC. E mesmo projetos de lei não são, ou medidas provisórias, não têm a menor chance sem o apoio de pelo menos parte considerável dos partidos que formam o Centrão. E, na verdade, em qualquer lugar do mundo, essas oscilações ocorrem dependendo dos fatos políticos, da maior ou menor insatisfação popular, né? E o Congresso, até por representar diversas tendências da própria sociedade, obviamente ele está sujeito a oscilações maiores, né? Porque, às vezes, um grupo só está insatisfeito, acha que o Congresso está indo em direção oposta ao que esse grupo de pessoas, dentro do seu pensamento político, ideológico, considera adequado. Às vezes é o outro lado que acha que o Congresso está adotando posições, tomando um caminho contrário àquele que aquele grupo considera adequado. Mas há situações em que grupos antagônicos, né, que se enfrentam, pelo menos verbalmente, no seio da sociedade, na universidade, na imprensa, no debate público, nas redes sociais, nas eleições. Às vezes, dois grupos distintos passam a reprovar a atuação do Congresso. O Congresso, exatamente por ser a representação de diversas posições, diversas tendências, diversos conceitos políticos, então, e segmentos da sociedade, então ele está muito mais sujeito a, de repente, ter uma desaprovação de grupos diferentes, de grupos até antagônicos entre si. E aí há esses tombos extraordinários, né? E o Congresso Nacional, no início da pandemia, houve até uma aprovação, quando o Congresso insistiu nos R$ 600, né? Aquilo que o governo acenava em termos de ajuda emergencial era menor, o Congresso bateu o pé ali pelos R$ 600, mas o fato é que tanto, e isso pesa muito, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, eles não são figuras populares nacionalmente, não é? O Rodrigo Maia tem ali um pequeno eleitorado no Rio de Janeiro, não é um grande eleitorado, ele bateu na trave para conseguir se reeleger deputado federal. E o Alcolumbre, ele não tem, claro, estatura política de ser reconhecido como um líder nacional no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, não é? E ele é da região Norte, em parte da região Norte, ele tem apoio popular, tanto que um dos projetos dele, claro, não sei se o próximo, mas um dos projetos é tentar ser governador. Agora, não é uma figura de estatura política nacional, que todo mundo olha e vê ali um líder à frente do Senado. E isso, claro, também pesa na hora da avaliação, porque ele acaba sendo a cara do Senado. O Rodrigo Maia, muito mais conhecido, provavelmente se houver uma pesquisa perguntando para as pessoas, né? Você sabe quem é o Rodrigo Maia e você sabe quem é o Davi Alcolumbre? Mais gente sabe quem é Rodrigo Maia. Ele está na estrada há mais tempo, é uma figura nacional, está no noticiário nacional há mais tempo, não é? E desde a derrocada do Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia se transformou no principal líder da Câmara dos Deputados. É claro que houve tempos em que presidir a casa, nem de longe, significava automaticamente
que o sujeito se tornaria a principal liderança política da Câmara dos Deputados, né? Então, qualquer líder e qualquer presidente da Câmara era ofuscado, por exemplo, por um Carlos Lacerda. Mas muito facilmente, não é? Meia hora de discurso do Lacerda ofuscava todo mundo ao seu redor na Câmara dos Deputados, pela retórica brilhante, pela facilidade em expor suas ideias. E mesmo aqueles que detestavam, alguns até odiavam as posições políticas de Lacerda, reconheciam ali alguém capaz de expor claramente o que pensa, com transparência e, ao mesmo tempo, capaz de vencer qualquer embate na tribuna da Câmara contra qualquer dos seus colegas. Albino Afonso, Afonso Arinos. Então, há grandes nomes na história do Congresso Nacional. Mesmo recentemente, não era um orador brilhante, né? Mas tornou-se uma figura de estatura nacional. Pedro Simon. Então, houve muitos momentos, Paulo Brossard, houve muitos momentos em que, independentemente da posição política, o país reconhecia essas figuras como líderes de alcance nacional. O que cada um deles dizia tinha um peso que ia da região amazônica aos Pampas, não é? Eram figuras nacionais cujas ideias eram debatidas nacionalmente. O que pensa o Alcolumbre? Não essa manobra desesperada dele para continuar na presidência do Senado. Isso aí, no dia a dia da sociedade, as pessoas nem dão bola para isso. Mas o que ele pensa sobre economia, o que ele pensa sobre democracia, o que ele pensa sobre Estado de Direito, o que ele pensa sobre a atuação do Judiciário, o que ele pensa sobre o papel do Congresso, o que ele pensa sobre presidencialismo, parlamentarismo, o que pensa o Alcolumbre? A maioria absoluta das pessoas ignora. Então, quando ele é a face, é a expressão do Senado, é claro que não há um vento favorável para que o Senado seja avaliado como um guardião disso ou daquilo, nem sequer da democracia. E quando olhamos os outros líderes, os principais líderes dentro do Senado da República, o cenário, convenhamos, não é lá muito animador, não é? São políticos medianos e que acabaram, alguns pelo tempo que lá estão, acabaram ganhando projeção. Mas que nunca foram de fato relevantes no debate político nacional. Aquilo que é muito falado no futebol vale muito para o Congresso Nacional que temos hoje, né? Houve uma decadência no nível intelectual, no nível do debate político, na oratória, no discurso. Não que todos queiram que ali haja só gente capaz de fazer discursos arrebatadores, né? Convincentes. Aquele sujeito que pode falar 2 horas que as pessoas ficam ouvindo, bebendo a sua oratória, o seu discurso, a sua linha de raciocínio. Não é isso. Mas o que se espera é que pelo menos haja gente com ideias relevantes a respeito dos problemas nacionais. E na maioria dos casos, com exceção ali do lugar onde o sujeito é eleito, ninguém nem sabe direito que aquele senador, que fica 8 anos ali pelo menos, pode ficar 16, pode ficar 24, o que ele pensa dos grandes problemas nacionais. E na Câmara dos Deputados da mesma maneira. Além de, no imaginário nacional, estar consolidada a ideia de que muitas vezes o Congresso Nacional funciona como balcão de negócios. Negócios lícitos e ilícitos. Lícitos é quando o sujeito briga pela emenda que vai proporcionar à sua cidade, à sua região, ao local onde ele tem votos, de onde ele vem, uma estrada, uma escola, um ginásio, um centro esportivo, um centro comunitário,
uma ponte, enfim, uma rede de esgoto. Esse é o sujeito que vai negociar o que é lícito, o que é legal, o que é importante, inclusive, porque se ele não cuidar disso, ninguém vai cuidar. Pela maneira como está estruturada a representação política no Brasil. Agora, há também a ideia da negociação ilícita, que é voto em troca de dinheiro, voto em troca de cargo. Isso é um crime contra a democracia, contra a representação e, ao fim, contra o Estado de Direito e a divisão dos poderes, a independência dos poderes. Porque se alguém vota conforme o prêmio pelo voto, ele vendeu o voto. Portanto, ele vendeu a representação popular. Ele está lá como representante de uma parte da população. E ao vender o seu voto, ele está vendendo a representação popular. A sua função de representar aquela parte do eleitorado. Isso é muito grave. Por isso que, por exemplo, o mensalão nunca deve ser visto como apenas corrupção, apenas gente embolsando dinheiro, mas como venda de voto, venda da representação. E, ao fim, um golpe contra a própria democracia. Comprar voto de um parlamentar é comprar o fato de que ele representa, é comprar a sua representatividade, é comprar a sua condição de representante de uma parte do eleitorado. E aí ele não vota de acordo com o que ele acredita, de acordo com o que ele discursou, de acordo com o que ele prometeu. Ele vai votar contra ou a favor, dependendo da satisfação que ele terá com o prêmio que recebeu para votar a favor ou contra, porque tem isso também. Às vezes é para votar contra. Então, tudo isso provoca um desgaste considerável no parlamento. A maneira como a sociedade brasileira enxerga, não só o Congresso Nacional, mas assembleias legislativas, câmaras municipais, ela é majoritariamente negativa. Então, quando tem lá uma aprovação de 30% tal, é até razoável. Os caras podem até sorrir, podem ficar satisfeitos, porque a imagem geral do que é o Congresso Nacional nos últimos anos do Brasil é muito negativa. E quanto ao Supremo, é claro que, às vezes, o mesmo ministro, como eles dizem, isso vem desde o tempo do Getúlio, né? Quando o sujeito que ocupa um cargo ali no Supremo é chamado de ministro. Aliás, um termo inadequado, né? Inadequado. Porque se você toma a etimologia da palavra, o que eles não devem ser é ministros. Eles não devem ser ministros, devem ser juízes. Ainda que não sejam de carreira. E lá, juiz de carreira, juiz mesmo, só tem o Fux. E da área trabalhista, Rosa Weber. Os outros não são juízes. Mas lá estão e dentro do que a lei prevê e determina, então está tudo certo do ponto de vista legal. Eles chegaram lá legal e licitamente, embora num processo cheio de vícios, né? Inclusive fazendo campanha no Senado para ter o nome aprovado. Essa é uma moda recentíssima. Os caras vão lá fazer campanha. E há muitas decisões do Supremo questionáveis, discutíveis, até pela grande maioria, que não é capaz de discutir tecnicamente a decisão, mas é capaz de analisar a consequência da decisão. Olhe a consequência e a considera injusta. Olhe a consequência e a considera nefasta, negativa para a sociedade. E são muitas as decisões tomadas pelo Supremo que fizeram com que grande parte da sociedade, que antes ignorava o Supremo, mas desde o mensalão, o nome de cada juiz se tornou popular, né? As pessoas sabem dizer quais são os ministros do Supremo com muita facilidade, porque eles se tornaram figuras
públicas, populares, aqui não no sentido necessariamente positivo, mas conhecidas, e fazem questão, inclusive, de se exporem publicamente o tempo todo, com entrevistas, com declarações, em redes sociais, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, usa muito rede social, coloca inclusive opiniões políticas em rede social. E a transmissão pela TV das votações do Supremo Tribunal Federal, inclusive as discussões pouco edificantes, muitas vezes, entre eles, né? Com ofensas de lado a lado e que transcendem completamente o debate jurídico normal, né? Então, o que você espera do Supremo é que ele seja o que defende a Constituição. Aquele que, se é aprovada uma lei no Congresso sancionada pelo presidente, e aquela lei, em algum ponto, fere a Constituição, cabe ao Supremo dizer não pode. Não importa se a Comissão de Constituição e Justiça aprovou. O Supremo diz isto é inconstitucional. Defesa de direitos de minorias, de grupos, de comunidades, da liberdade de cada um. É grande o papel do Supremo. É fundamental o papel do Supremo. Sem o Supremo independente e livre, não há democracia de verdade. Sem o Supremo independente e livre, não há Estado de Direito. Tanto que em qualquer ditadura, uma das primeiras medidas de quem toma o poder para estabelecer uma ditadura, uma tirania, é controlar o poder judiciário. Mesmo que aparentemente haja liberdade e independência entre os poderes. Mas é ter o poder judiciário como um braço da ditadura, um braço do regime. Então a independência do judiciário é fundamental. Só que o judiciário não pode usar sua independência para atropelar aquilo que a Constituição determina que é papel do judiciário. O judiciário não está aí para análises políticas e econômicas. Isso já aconteceu. Gilmar Mendes já deu um voto sério em coisa fundamental, importante, que era cassação de chapa presidencial, usando o argumento de que não seria bom para a economia política, para a estabilidade do país. Não é esse o papel dele. Gilmar Mendes não é pago para dizer se aquilo é bom ou é ruim para a economia e para a estabilidade nacional, mas para dizer o que é e o que não é constitucional,